Super Quarta TC News. Manutenção de juros pelo FONC foi unânime e queremos ouvir de Jerome Powell quais vão ser os próximos passos, o que a autarquia está pensando. Vamos repercutir mais dessa decisão, recebendo aqui no nosso Tarde TC News o Ângelo Belitardo, gestor da Hayk Capital, para conversar comigo, Gabriel Medina, e também com a Mariana Bruno sobre a decisão de hoje. Tudo certo, Ângelo? Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo certo. Vamos atualizar o mercado, né? Pois é, a repercussão desse comunicado, né, Ângelo? Eu queria primeiro uma primeira leitura sua, Ângelo, sobre esse comunicado do Federal Reserve, até mesmo dessas novas projeções do dot plot. Você achou um tom mais dovish ou mais hawkish por parte da autarquia, hein, Ângelo? Olha, eu achei um tom bem dovish, tá? Bem diferente do que observamos até nas últimas reuniões, né? Por outro lado, não deixamos de lado, né, as preocupações que estão surgindo ao longo desses últimos dias, né? O Federal Reserve deixou a entender que, de fato, poderíamos ter mais 2 cortes ainda esse ano, né? Mas que algumas incertezas permanecem no radar, especialmente a intensificação dos conflitos, né, com o Oriente Médio, o que pode elevar o preço do petróleo e, consequentemente, refletir em inflação, né, dado que o preço do petróleo ele acaba tendo um efeito cascata na economia, né, porque você acaba encarecendo frete, custos de transportes e etc. Então, do lado positivo, né, a gente tem uma inflação cada vez mais próxima da meta, né? O CPI ele foi divulgado essa semana, trouxe surpresas positivas, né? Mas também o Federal Reserve ainda aguarda para sentir os efeitos da guerra tarifária, né, com o Donald Trump, especialmente com a União Europeia e a China, e um dólar mais fraco também, isso pode trazer preocupações na própria balança comercial dos Estados Unidos, né? Então, a leitura foi uma leitura positiva, os mercados devem responder isso, né, de uma forma otimista, em termos de precificação nos ativos de risco, né? Especialmente ações de empresas que fazem uso intensivo de alavancagem e empresas que tenham uma base de ativos muito cara, né, de ser financiada. Então a gente destaca aqui desde empresas de logística, empresas de transporte, né, de concessão de rodovias, de ferrovias, empresas que alugam veículos, né, realizam o transporte de cargas, companhias aéreas, empresas do setor de construção civil, né? Então todas essas empresas que possuem, né, um capital intensivo, né, e para isso fazem uso recorrente de dívidas, devem apresentar um comportamento bem positivo agora, né, dado que estejamos próximos de um cenário de queda nos juros lá nos Estados Unidos de forma mais agressiva. E isso deve refletir aqui no Brasil também, né, dado que o Brasil ele não pode reduzir os juros se os Estados Unidos permanecem com a taxa de juros em patamares bem restritivos, como estamos vivenciando hoje. Então, também, mesmo efeito deve refletir aqui. Perfeito, é a visão do Ângelo Belitardo, gestor da Hayk Capital, para conversar conosco sobre essa decisão de juros por parte do Federal Reserve. Ô, Ângelo, o comunicado, né, ele é muito parecido com os últimos, não traz tanta perspectiva, mas você citou até no começo da sua resposta o conflito entre Israel e Irã, que no início pressionou durante a semana e pressiona ainda o preço do petróleo. Acredita que o Fed já começa a considerar esse risco como relevante para a inflação e para o crescimento? Ou o foco mesmo continua nos dados internos, hein, Ângelo? Olha, ambos os cenários, acredito que o Federal Reserve esteja considerando, dado que a pressão no preço dos combustíveis não é o único fator, né, de fato, que possa preocupar os Estados Unidos, né, o Banco Central. Mas também um aumento substancial nos gastos, né, dado que os Estados Unidos já vem apresentando
pouca flexibilidade em conseguir reduzir o nível de endividamento, né? Então, isso de fato é uma preocupação, o crescimento da dívida pública em paralelo a juros altos, né? Uma estrutura fiscal, né, de gastos elevadas, né? Então, uma intensificação nos conflitos com o Oriente Médio, isso pode refletir uma piora no quadro fiscal também, né? Somados a aumentos no preço do combustível, então isso também pode deteriorar, né, ainda mais o câmbio, ainda mais a saúde financeira do governo, né, e isso acaba pressionando a curva de juros para cima, né, que é o que o Trump não quer de fato que aconteça, né? Perfeito. Pessoal comentando sobre a repercussão nos ativos, os índices estão num movimento muito parecido ali antes da hora da decisão. Tivemos aquela oscilação mais forte às 3 da tarde, natural, na hora da divulgação do comunicado, mas o investidor espera mesmo para as falas do Jerome Powell em instantes. Você vai acompanhar aqui pra gente. Mas, ô Ângelo, aproveitando, né, as questões que a gente tem debatido, como que o Fed, ele atualiza as suas projeções e os motivos que levaram a isso. Eu queria ouvir de você qual que é o peso que as tarifas do governo Trump estão exercendo hoje na leitura do Fed. No início do ano, o debate era que seria um peso gigantesco ali. E hoje, nesse meio do ano, vendo que as negociações ainda continuam, que peso você daria para essa política tarifária do presidente Donald Trump, Ângelo? O peso dessas tarifas, elas têm uma incidência, né, em setores específicos, tá? Especialmente setores de automóveis, de alumínio, fármacos, né? E esse peso nas tarifas, eles terão como reflexo, né, um aumento direto na inflação para o consumidor, dado que grandes empresas varejistas, né, como o Walmart, já apresentou dificuldades, né, em negociar preços com os fornecedores, isso lá atrás, né, alguns meses anteriores. E isso surge uma preocupação, né, especialmente de empresas menores acabarem não conseguindo repassar esse custo para o consumidor final e acabar, assim, calacrando ali nas próprias contas, né? Então, o peso mesmo das tarifas seria em setores específicos e setores vulneráveis, né, a crises econômicas, setores vulneráveis a juros, à inflação. Então, você acabaria tendo uma piora no mercado, uma piora na competitividade, né, até que o Donald Trump até que o mercado americano conseguisse por si só, né, recuperar a produção, acelerar, né, a produção internamente, né? Então, nesse período, o grande desafio, né, seria entender como que essa inflação seria repassada aos consumidores e o quanto que isso afetaria de fato o índice, né? O índice do PCE, né, que os Estados Unidos acompanha, que o Federal Reserve utiliza para balizar as taxas de juros. Perfeito. São 3 horas e 19 minutos. Vamos fazer mais uma atualização, Mari? Fazer aquele giro completo por Wall Street. O cenário de momento, como é que tá, Mari? Vamos lá, as bolsas americanas permanecem em alta. Dow Jones sobe 0,28% aos 42.331 pontos. S&P 500 sobe 0,26% aos 5.998 pontos. Nasdaq 100 sobe 0,26% aos 21.775 pontos. Indo agora para as Treasuries de 2 anos, elas caem 4 pontos base aos 3,904% ao ano. As Treasuries de 10 anos caem 2 pontos base aos 4,366% ao ano. E as Treasuries de 30 anos caem 1 ponto base aos 4,879% ao ano. Indo agora para as criptomoedas, o Bitcoin continua caindo 0,17% agora, aos 104.239 dólares. Ethereum cai 0,27% aos 2.489 dólares. Para finalizar, vamos passar pelas commodities. O petróleo tipo Brent ele sobe 0,24% aos 76 dólares e 63 centes. Já o petróleo WTI, ele sobe 0,22% aos 73 dólares e 41 centes. Medina? Eu entrei aqui na ferramenta FedWatch da CME Group
para trazer a perspectiva agora dos operadores para os próximos passos do Fed depois dessa decisão de hoje, e o que a gente mantém, né, a expectativa de um primeiro corte nesse ciclo para setembro, para a reunião de setembro, 60,4% é essa possibilidade. E se comparar, né, com a projeção anterior, há um aumento sobre essa possibilidade de corte de juros para setembro, e aí o Fed encerraria o ano no patamar de 3,75% e 4%. E quando a gente observa, né, o dot plot, que mantém uma projeção ali de 3,9% para os juros, a gente observa que o investidor ele segue então colocando nos preços esse cenário. A gente está conversando com o Ângelo Belitardo, gestor da Hayek Capital, sobre isso. E, Ângelo, até agora, né, a economia americana apresenta sinais saudáveis desde a última decisão, pelo menos nesse último mês. Taxa de desemprego estável em 4,2%, conforme mostrou o payroll. Os dados de inflação abaixo das expectativas neste último mês também, antes dessa decisão. Os derivativos estão precificando os cortes de juros em setembro. Mas quando a gente olha as expectativas de inflação para daqui a um ano, a gente tem uma diferença muito grande dessa projeção que o Fed tem agora, né? Só reiterando para o nosso espectador, a projeção que o Fed tem para o PCI ao final de 2026 é de 2,4%, 2,2%. É diferente, por exemplo, né, daquela expectativa de inflação do consumidor. A Universidade de Michigan mostrou 5,1%, muito acima do que o Fed deseja. Como explicar esse descompasso, se isso até de certa forma pode atrasar um ciclo de cortes, ou se tu tá caminhando mesmo para o início desse ciclo para setembro, Ângelo? Olha, acho que a grande diferença ali, né, são itens sazonais, tá? Itens como alimentos, energia, que você acaba dependendo muito de efeitos, né, como clima, efeitos adversos, né, como clima, como super safra de commodities, um excesso de oferta ou um excesso de demanda. Então, no PCI, o Federal Reserve ele acaba retirando, né, alguns indicadores que podem sofrer essas oscilações temporárias, da mesma forma como o efeito de troca de consumo por parte da população, né? Então, se a carne ficou mais cara, o consumidor ele pode passar a consumir mais o frango, né? E uma possível pressão no preço do frango deve ser computada no índice. O PCI ele acaba sendo um índice mais confiável, né, para balizar a política monetária, porque é de fato o que o Federal Reserve consegue controlar a inflação com juros, né? Então, existe, de fato, uma diferença, né, entre o projetado pelo Federal Reserve. O projetado ele ainda considera grande parte de incertezas em relação à potencial retaliação de outras economias por conta das tarifas de Trump, né? Então, essa potencial retaliação deve gerar mais inflação aqui na economia. E outro lado que preocupa bastante o Federal Reserve, que vem puxando a inflação acima da meta, é o mercado de trabalho. Então, você tem salários crescendo, né, a uma taxa acima do PCI, acima da média de inflação como um todo. Você ainda tem, de fato, um mercado de trabalho muito aquecido, né, a abertura de vagas ainda alta quando a gente compara, né, a anos atrás. E você ainda tem um consumo muito forte, né? Um consumo resiliente devido a renda, o acúmulo de renda elevado advindos do cenário da pandemia, né? Quando lá na pandemia o anterior governo quase que dobrou a quantidade de moeda em circulação, então isso tem um efeito duradouro de anos ainda, né? Então, eu acredito que grande parte da preocupação, né, da inflação acima do limite da meta é o mercado de trabalho também ali, né, muito aquecido. Perfeito, Ângelo. Vocês da Hayek estão trabalhando também com esse corte em setembro, e aí eu pergunto, né, visando até mesmo
para o investidor que dolariza a carteira e observa os índices americanos operando ali já perto das suas máximas históricas, e se há caminho para um avanço maior do índice americano? Como que vocês estão projetando tanto o mercado americano quanto os próximos passos do Fed, Ângelo? Olha, pensando no índice americano como um todo, né, os principais índices acionários, nós não temos uma perspectiva otimista para esse ano, tá? Por mais que os juros lá nos Estados Unidos esteja perto de cair, tá? Nós temos ainda sinais de risco muito alto nos Estados Unidos. Temos uma saída de capital e uma pressão muito forte em cima do dólar como um todo, né? Então, por mais que a taxa de juros venha a recuar, são setores específicos que podem se beneficiar com essa sutil queda dos juros, e os juros não irão cair com uma proporção agressiva a ponto de mudar o valuation das empresas, né? Então, hoje, pensando no setor, pensando em setores, né, da Bolsa Americana, permanecemos otimistas com bancos e tecnologia e o setor de defesa. Tá? Então, esses 3 segmentos devem carregar os índices acionários na Bolsa Americana, tá? Em grande modo, em grande parte. Tá? Então, setores de bancos e de meios de pagamentos, eles estão se beneficiando agora de uma nova era nos Estados Unidos, né, de juros altos, saindo de um patamar de juros zero, né? Então, isso intensificou o avanço da tecnologia nesses bancos e até em fintechs, empresas menores de meios de pagamentos. Então, essas empresas devem continuar se beneficiando. Empresas de defesa, né, recebendo incentivos do governo e um crescimento, né, nos conflitos no Oriente Médio, um crescimento nesse mercado de defesa militar. Isso acaba impulsionando esses segmentos, né, especialmente empresas como Boeing, como a Lockheed Martin e até ETFs de defesa, tá? Então devem continuar apresentando um comportamento bem atrativo. No setor de tecnologia, especialmente em setores de computadores quânticos, né? Então as empresas que produzem esses supercondutores, né, que entram no estágio de produção dos computadores quânticos, estão recebendo incentivos massivos de governos ao redor do mundo, né, especialmente o governo americano e o governo do Reino Unido. Então, esses segmentos, sim, devem continuar puxando o índice, devem colaborar, né, com o comportamento do índice. Por outro lado, setores que dependem de uma moeda, né, de uma moeda ainda forte, de um avanço no dólar, podem acabar andando de lado, né? Então, todas essas incertezas, de fato, tanto no Oriente Médio, quanto na guerra comercial, juros, né, sem caírem no ritmo mais acelerado, né, rápido. Então, isso ainda deve fazer com que a Bolsa Americana apresente uma oscilação extremamente alta. Tá? Estamos vendo uma saída de recurso em grande parte das empresas lá, né, e indo para os mercados emergentes. Então, Bolsa Americana, o risco está maior quando comparado ao cenário, né, pré-eleitoral, antes do governo do Trump, e é o que temos visto como reflexo, né, na variação de índices que medem a volatilidade e medem o medo dos investidores, né, como o ouro, como o VIX, né?